Fantástica mesmo. Trouxe minha bolsa aqui, chiquérrima. Olha, ela muito brilho, muito sai. Acho que eu vou dar ideia até ao pastor para a gente mudar a roupa das mulheres aqui da igreja. Todo mundo vestiu sari, porque é muito bonito. E lá na Índia, eu ouvi uma história que eu queria contar para vocês. Antes, não precisa congelar não, vai ser só quando eu fizer assim. Eu trouxe um mapa aqui para a gente aprender onde fica a Índia. Todo mundo conhece o Brasil aqui, se olhar no mapa? Ali o Brasil. Paulinha, aponta aí para mim, Paulinha. Ali o Brasil. E lá no balãozinho é onde está a Índia. E a tia Sônia, quando contou a história, disse que Deus amou todo o mundo. Então não foi só as pessoas que estão aqui. Então as pessoas lá da Índia também foram amadas por Deus. E eu vou contar a história desse livro aqui fantástico que eu comprei lá na Índia. É a história de um menino chamado Ringo. Nós vamos ver que temos uns nomes diferentes, né? Outro país, outras culturas. E nesse local, apesar da gente, eu acho que algumas novelas já passaram, algumas coisas na televisão também, falando da Índia, tudo muito colorido, muito bonito. Só que nesse local da Índia, é uma vila, no meio de uma floresta, lá não tem carro, as pessoas andam de carroça, puxada a boi. Olha aqui, quem consegue ver aqui, ó, andam descalças. Não tem o sapato. E nós vamos contar a história desse menino, Ringo, da floresta da Índia. Essa daí é a família de Ringo. Ringo é aquele menino ali com a roupa vermelha. Do lado dele está o irmão mais novo dele, o Batu. E a mãe e o pai. Nesse dia aí, eles foram para a vila principal. Foram para um bazar. O bazar lá é uma feira. Então eles foram para essa feira. E lá na Índia, as pessoas acreditam que existem animais sagrados. Eles não acreditam num Deus. Eles acreditam que o Deus é um boi. Eles acreditam que o boi é sagrado. Então ia ter uma festa para os bois sagrados. E eles pegaram a carroça, já que eles não tinham carro, onde eles moravam, e foram andando para chegar à vila. Só que eles tinham que passar no meio de uma floresta. E Ringo é que ia lá na frente. Ele que ia comandando os bois. Só que ele tinha muito medo de passar pela floresta. Porque ele achava que na floresta tinha espíritos ruins. E podia ter também animais ferozes. Mas naquele dia ele estava tranquilo. Ele estava tranquilo porque era de dia. Ele não estava sozinho. Então ele passou ali pelaquela floresta. Só que teve um momento, ele estava indo bem rápido. Ele botou a carroça mais devagar e ficou lá observando uma casa. A casa era onde estava morando o senhor Grubbs, Sahib Grubbs. Sahib é como lá eles chamam, é como a gente chama aqui senhor. Se seu Antônio fosse para lá, não ia ser senhor Antônio, ia ser Sahib Antônio. Se o pastor fosse para lá, não ia ser pastor Luiz, ia ser Sahib Pastor Luiz, né? Então, ele ficou lá olhando, mas por que será que ele estava ali tão curioso? Lá na Índia, as pessoas são bem morenas, moreno assim avermelhado. E o senhor Grubbs, ele era aquele assim, bem branquelo, tipo um alemão. Então eles ficavam curiosos de saber quem era aquela pessoa. E estavam todo mundo cochichando, falando que esse senhor Grubbs, o Sahib Grubbs, ele falava de um
Deus único, que todos deviam conhecer, em vez de estar sempre tentando agradar os maus espíritos. Porque era assim que eles faziam lá. Eles achavam que tinha um mau espírito na floresta, e eles queriam agradar o mau espírito da floresta. Eles achavam que tinha um mau espírito na água, e eles queriam agradar o mau espírito da água. Então ele ficou ali curioso, e ele pensou assim, seria bom se eu conhecesse os Hype Groups. Mas o irmão dele falou assim, Ringo, vamos logo, a gente tem que ir lá para o bazar. E ele foi embora. Lá chegando no bazar, lá na feira, de repente ele estava andando e espetou o pé no espinho. Os pais dele já estavam lá na frente, viram o que aconteceu, mas aí ele foi lá, retirou aquele espinho, né? E foi embora. Foi embora. O pai ainda perguntou se estava tudo bem. Não, está tudo bem, né? E eles foram lá para o bazar, para quê? Eles foram comprar enfeites para os bois. Porque lá eles achavam que o boi era sagrado, então eles foram comprar colares para enfeitar os bois, porque estava chegando o dia da festa dos bois sagrados. E iam comprar também coco, porque eles achavam que se eles dessem os cocos para os maus espíritos, nada de ruim iria acontecer com eles. E eles foram lá no bazar, né, comprar as coisas. Quando eles chegaram no bazar, Ringo, ele foi lá aonde vendia banana, pegou uma banana, roubou uma banana e botou dentro do seu short. Lá, esqueci de falar, quem sabe o nome dessa roupa aqui? Até falei no início, hein? Quem sabe o nome dessa roupa? Sari. Sari. E o nome do short que os meninos usam lá é Dot. Dot. Presta atenção nessas palavras, hein? Então ele pegou a banana, escondeu lá e foi embora. Ele sabia que roubar era errado, mas ele falava assim, todo mundo rouba, por que eu não vou roubar também? Esse era o pensamento dele. E ele estava ali na feira e viu uma multidão no local, e ele foi lá ver o que estava acontecendo. Quando a gente passa ali pelo calçadão de Campo Grande e de repente tem uma porção de gente junto ali, a gente não para de curiosidade e vai ver o que está acontecendo. Se é uma pessoa se apresentando, se é um grupo dançando, a gente tem essa curiosidade. E Ringo também teve essa curiosidade. E ele foi andando, tem mais coisa aqui. E Ringo foi andando e de repente ele esbarrou numa pessoa. Paulinho, vem aqui, vamos fazer uma encenação rapidinho. Ringo vem andando distraído, e de repente, caramba, caiu. E quando o Ringo olha para quem era a pessoa, era aquela pessoa que ele queria conhecer. Era o Saib Group. E ele ficou ali olhando, ele queria fugir, mas o missionário segurou ele e falou assim, espera aí. Não vou despentear seu cabelo. Não. Vou despentear seu cabelo. E quando ele recolheu aqueles panfletos do chão, ele deu um panfleto para Ringo. E falou para ele assim, eu estou aqui para falar sobre o Deus verdadeiro, o nosso Criador. E esse papel contém as palavras de Deus. Deus ama você, enviou o seu Filho, Jesus, para morrer na cruz pelos nossos pecados. O Deus verdadeiro pode nos libertar do poder de Satanás. Eles pegaram aqueles folhetos, né, porque estava Batu e Ringo, né? Pegaram, olharam, só que Batu e Ringo ainda não sabiam ler e não falaram nada. E ficaram com aquele folheto. Vou
deixar a Paulinha aí, vai ver só a figurinha por enquanto. E eles começaram a escutar uma música. Bota a música aí para mim, vamos ver se a gente vai escutar essa música também, que eles começaram a escutar. Ele ficou curioso com aquele som. Esse som saía, pode baixar aí o volume, esse som saía de uma caixa, como aquela que está ali no desenho. Era como se fosse uma mistura de dois instrumentos. Na frente parecia um piano e atrás parecia uma sanfona. O nome desse instrumento era harmônio. Harmônio. E ele ficou ali, ele sentou com um panfleto na mão e ficou ouvindo aquela música ali. E o homem que estava tocando parou de tocar e falou assim, se levantou e falou, olha, meu nome é Pandu. Antigamente, eu fazia oferendas aos maus espíritos, me ajoelhava diante de ídolos. Daqui a 3 dias será celebrada a festa dos bois. Nesse dia, vocês vão ajoelhar diante dos bois. Também vão fazer estátuas de barro em forma de boi, para colocar na frente das suas casas. Mas o Deus verdadeiro manda que vocês não tenham outros deuses além dele. E diz que ninguém deve se curvar a falsos deuses. Ele é o único Deus e verdadeiro que nos ama. Nos enviou Jesus, o seu Filho, para nos libertar e nos salvar dos nossos pecados. Estas coisas ele diz em seu livro, a Bíblia. O irmão mais novo de Ringo catucou, batou e falou assim, vamos embora, não é bom a gente ficar ouvindo essas coisas não. Mas Ringo falou assim, é verdade, mas quando eu aprender a ler, eu vou saber o que está escrito nesse papel sobre Deus. Eu quero saber se isso que ele falou é verdade. E aí agora eu vou falar, porque eu vou despentear o cabelo da Paulinha. Ringo usava um turbante. Meu Deus. Usava um turbante. Sou da terra do Nilo. E aquele turbante que não saía da cabeça dele, ele pegou aquele panfleto para guardar. E ele guardou dentro do turbante dele. Vai cair, não? E Ringo guardou aquele papel. Ele não sabia ler, ele estava curioso. E quando eles estavam indo para casa, o pai pergunta para Ringo, Ringo, você está mancando. Você está bem? E ele está assim, está assim. Mas Ringo mentiu. Por que ele mentiu? Porque no dia da festa dos bois ele ia participar de uma corrida de bois. E ele ia ser o mais novo. E ele queria participar daquela corrida, ele queria ganhar, ele queria deixar o pai dele orgulhoso, e ele queria ser o corredor mais novo a ganhar aquela corrida. E aí ele mentiu. E aí ele ficou pensando assim, será que os espíritos ruins vão deixar meu pé doente só para não participar da corrida? Ele estava com muito medo, muito medo. E ele foi dormir. Quando ele acordou, lá na Índia, não acorda com despertador não, gente. Com os tambores tocando, avisando que já estava amanhecendo, então ele despertou. Ele despertou, olhou para o pé estava com uma ferida muito feia, estava inchado. E ele foi para a varanda da casa, sentou, e ele falou assim, eu acho que os espíritos estão aborrecidos comigo.
Minha família comprou enfeites lindos. Comprou até rapadura para dar para os bois. Rapadura, os bois gostavam de rapadura. E Ringo estava ali na varanda, triste, chorando. E a mãe dele chegou. Meu filho, o que está acontecendo? O que você está chorando? E ele falou, mãe, meu pé. Meu pé está doendo muito. Mas eu quero participar da corrida de qualquer jeito. E a mãe pega ali o pé de Ringo, olha e achou que era muito grave. Mas na vila não tinha médico. Na vila, o que tinha era um feiticeiro. Dá medo, né? Dá medo. E a família falou assim, vamos chamar o feiticeiro para fazer um feitiço para o pé de Ringo melhorar e ele poder participar. E eles estavam lá na varanda. Mas Ringo tinha muito medo desse feiticeiro. Mas eu pergunto, né? Quem não teria, né, gente? Muito feio ele, né? E quando chegou lá, o feiticeiro, com aquela cara mal encarada, cheio de cordão assim esquisito, corda amarrada no pescoço, uma pena assim, caída assim. E ele, Ringo, por obediência aos pais, não podia falar nada, ficou ali quieto, mas morrendo de medo. E o feiticeiro chegou e falou assim, vamos fazer aqui um feitiço aqui. E botou umas coisas lá no pé de Ringo, amarrou um cordão no pé de Ringo e falou assim, agora ele vai melhorar. Só que a família tinha que pagar o feiticeiro. Aí o pai foi lá, tirou uma moedinha, porque se não pagasse o feiticeiro, não ia melhorar o pé de Ringo. E a família foi lá, né? E aí o feiticeiro falou assim, ó, vocês têm que oferecer também um coco para os maus espíritos, para o pé dele melhorar. E a família dele fez isso. O pai dele foi lá, o feiticeiro foi embora, mas Ringo começou a lembrar daquele homem que ele viu lá no bazar, do Saib Brooks. Ele começou assim a lembrar das palavras dele e das palavras de Pandu. Aí ele desenrolou o turbante, pegou o panfleto, mais para cima, isso, pegou o panfleto, ficou olhando aquele panfleto e falou assim, caramba, eu já estou na escola, eu sei só algumas letras, mas eu não sei ainda juntar letras, eu não sei ler. O que será que Deus está querendo falar comigo aqui nesse papel? Aí ele ficou assim, desanimado. Aí ele pensou assim, Pandu disse que só deve adorar o Deus verdadeiro e não a ídolos. Mas coisas terríveis poderiam acontecer com a minha família se eu deixasse de agradar os espíritos. Porque ele aprendeu daquela forma e ele ficou com medo. E ele falou assim, poxa, mas será? A gente vai fazer estátua dos bois? Mas ele falou que também não era para adorar as estátuas. Será que tem outro jeito de eu curar o meu pé? E Ringo ficou pensando naquilo dali, com muito medo. Ele ficou assim, será que esse papel tem as respostas? O pé dele doía. Doía muito. E ele continuava chorando no dia seguinte. Ele falou assim para o pai, meu pé só piorou. Não adiantou o que o feiticeiro fez. Aí ele ficou, será que eu vou conseguir participar da corrida? Aí ele falou assim, não, mas eu vou participar da corrida de qualquer jeito. Meu pé está bom ou não? E aí, chegou o dia da corrida. Foi dada a largada e Ringo, segurando seu boi, dando lá, correndo atrás dele, mesmo com o pé machucado. Ele não queria saber da dor, porque ele queria ganhar aquela corrida. Ele queria fazer com que o pai dele ficasse orgulhoso dele. Ele quase tropeçou por causa do pé dele, mas ele foi passando cada um,
E Ringo ganhou a corrida. Ringo ganhou a corrida. O irmão dele, mais novo, pulou de alegria. Ficou assim, meu irmão é o melhor, é o mais forte, é o mais rápido. E Ringo, ele estava satisfeito. E aí ele pensou assim, ó, mesmo que os espíritos não tivessem feito meu pé melhorar, eu venci. E ele olhou para o pai, viu o pai dele sorrindo, aí que ele ficou mais feliz ainda. E aí ele foi para casa. E o pai falou, você correu muito bem, meu filho. Eu estou orgulhoso de você. Mas eu estou vendo que o seu pé não melhorou. Será? O pai dele falando, será que a gente fez alguma coisa para aborrecer os maus espíritos? Vamos chamar o feiticeiro outra vez. Aí ele estava sentindo, ai não, aquele homem de novo. Mas ele falou assim. Aí veio o feiticeiro. Aí o que o feiticeiro fez? O feiticeiro pegou um pó de pimenta e soprou no nariz de Ringo. E Ringo começou a espirrar. Aí ele falou assim, ótimo. Isso vai espantar os maus espíritos. Aí depois ele foi lá no ouvido de Ringo e soprou bem forte. Aí o garoto sentiu até dor de ouvido, coitado. Mas ele falou assim, ótimo, isso vai fazer os maus espíritos irem embora. Coitado do Ringo, estava sofrendo na mão daquele feiticeiro. Aí ele pegou uma pena de pavão e amarrou em volta do pé do Ringo. Amarrou apertado. Aí não melhorou, gente. Piorou, porque estava mais apertado. Aí Ringo ficou ali sofrendo. Aí ele pensou assim, caramba, esses espíritos maus nunca ficam satisfeitos. Já fiz tanta coisa, já fizeram tanta coisa comigo. Aí ele pensou, eu tenho que aprender a ler depressa. Porque eu tenho que saber o que Deus, do Saíbe, quer falar comigo. Eu preciso saber o que está escrito naquele papel. E aí ele ficou assim, caramba, será que os maus espíritos vão fazer meu pé piorar? Eu não vou poder aprender, eu não vou poder ir na escola, eu não vou aprender a ler, eu não vou saber o que está escrito naquele papel. E Ringo estava ali, muito triste, muito triste. Passei uma. No dia seguinte, na hora de ir para a escola, Ringo levantou da cama, foi até a varanda, que tinha essa cama aí de palha, esse banco de palha, deitou lá. Ele estava com febre, dor de cabeça, o pé dele estava latejando demais. E ele olhou para lá e viu lá no início da casa, lá no início do terreno, um grupo vindo. Aí ele ficou olhando, e ele viu um homem que ele conheceu. Ele viu o Saíbe Grupo vindo com Pandu e mais outras pessoas. Aí ele lembrou e ficou lá e desenrolou o papel, né? O papelzinho lá do turbante, ficou olhando. Aí ele viu quando o Saíbe Grupo falou com o pai dele. Aí estava falando com o pai dele, poxa, eu queria licença do senhor, que eu queria um dia aqui passar uns slides. Ele não tinha data show assim não, gente, era outro tipo de slides, tá? Aí queria passar uns slides aqui, aí o pai dele, não, sim, qualquer dia desse você pode vir aqui. Mas, olha só como é que Deus é bom. Aí o pai dele falou assim pro missionário, olha, mas eu tenho uma coisa urgente. O pé do meu filho está machucado. O feiticeiro já esteve aqui 2 dias, mas não conseguiu resolver. O Saíbe pode resolver isso para mim? Aí ele falou assim, bem, vou lá dar uma olhada. E aí ele chegou lá, e aí ele reconheceu o Ringo. Ele falou assim, eu te conheço lá do bazar, não é? Eu não te dei um papel? Ele falou assim, deu. Aí o missionário pergunta para ele assim, você já leu? Mas Ringo não teve nem tempo de responder. O pai dele falou assim, já leu tudinho. Já leu tudinho. Aí Ringo ficou lá, caramba, não é dessa vez que eu vou saber o que está escrito nesse papel. Aí ele falou assim, deixa eu ver o seu pé. Aí o Sr. Grigg olhou
o pé e falou assim, eu tenho como ajudar. Aí ele falou para a mãe do Ringo, falou assim, vai lá e traz uma água quente. Aí ela foi lá esquentar a água quente. E aí ele pegou o remédio que ele tinha lá na bolsa dele e colocou o remédio na bacia. E aí ele botou lá e falou assim, agora você vai colocar o pé aqui. Só que lá, gente, eu não falei que tudo eles veem maus espíritos. Ele não via mau espírito nas florestas, eles viam também mau espírito até na água, gente. Então acho que ele não tomava banho não, mas isso é outra história. Mas tudo bem. Aí o pai dele falou assim, você está dizendo para o meu filho colocar o pé machucado na água? Os espíritos maus que estão na água vão entrar no ferimento dele e vai fazer com que piore. Aí o senhor Grupo falou, não, eu coloquei um remédio aqui na água, vai fazer passar essa dor. Deixa que ele fique com o pé na água por meia hora. Aí o pai falou assim, que coisa estranha, mas vamos ver o que acontece. Mas Ringo estava com medo, porque o pai dele falou para ele que tinha espírito mal na água. Ringo estava com medo, mas de repente o senhor Grupos pegou o pé dele e colocou na água. Aí ele ficou com medo, mas depois que o pé dele foi colocado na água, ele sentiu uma sensação boa de alívio. E o senhor Grupos começou a falar com ele, Ringo, Deus ama você. E eu vou pedir que ele faça o seu pé ficar bom. Aí ele falou assim, coisa esquisita. Ele vai conversar com Deus dele aqui na minha frente. E ele falou assim, pediu para toda a família fechar os olhos e abaixar a cabeça. E ele começou a falar com Deus. Deus, muito obrigado por eu ter vindo na Índia. Muito obrigado por eu conhecer essa família. Eu peço que o Senhor venha proteger essa família. Cure o pé do Ringo. Em nome de Jesus, amém. E Ringo pensou, eu vou esperar para ver se esse Deus atende. Eu vou ver se esse Deus atende. O missionário pegou, enfaixou o pé dele, fez um curativo, deixou aquele remedinho com os pais dele e falou, todo dia, não esqueça de colocar o pé de molho. Esquenta a água, bota lá o remedinho e bota o pé de molho. E ele foi embora. E o remédio foi fazendo efeito, o Ringo já estava sem dor de cabeça, já não tinha febre, ele estava vendo que o pé dele estava melhorando. Aí ele pensou assim, eu acho que o Saib Grupos falou a verdade. Talvez o Deus, realmente, Deus dele fizesse o meu pé ficar bom. Para eu voltar à escola, eu tenho que aprender a ler, eu tenho que saber o que está escrito ali. Será? Aí ele tinha hora que ele ficava com medo. Mas será que o Deus do Saib é mais poderoso do que esses outros espíritos? Ele ficou ali pensando. E ele ficou ali pensando sobre Deus. E à noite, o pé de Ringo voltou a doer. Mas o missionário falou o quê? Tinha que botar o remédio e colocar de novo. Mas o pai dele falou assim, eu acho melhor a gente não fazer isso não. Porque o senhor Grupos não está aqui. E se os espíritos quiserem entrar no pé do meu filho? Porque eu acho que eles só não entraram porque o senhor Grupos estava aqui. E aí vai ficar doente, ele vai ficar doente. Aí não fizeram aquilo, não botaram de novo. E aí, Ringo foi dormir. Mas só que ele teve uma noite agitada. Ele não conseguiu dormir. Alguém aqui já conseguiu dormir com dor, gente? A gente se mexe para um lado para o outro, acorda, encontra uma outra posição e não consegue. E aconteceu isso com o Ringo também. Ele várias vezes de noite, ele acordou com o pé dele doendo. E aí ele foi lá, mãe, meu pé está péssimo, está doendo muito. O Saib falou para colocar o pé na água. Se não fizermos como ele mandou, talvez eu fique doente por muito tempo e não possa ir para a escola. Talvez eu morra. E Ringo estava desesperado. Ringo estava
E aí ela ficou ali. Ela ficou com medo. Será que os espíritos estão escutando o que meu filho está dizendo? Que ele vai morrer? Ela, não, vamos colocar o pé dele na água quente. E ela foi lá, esquentou e colocou. E aí, depois desse dia, todo dia ele foi colocando ali. De manhã e de noite o pé dele. E depois ele já quase não estava sentindo mais dor e foi melhorando. Aí o pai falou, que bom. O remédio do Saíbe deu certo. Ainda bem que você está melhorando, porque está chegando a época que nós vamos ter que vigiar as nossas plantações de noite. Porque a gente tem que espantar os lobos, a gente tem que espantar as hienas, a gente tem que espantar os tigres, para nada vir para perto da nossa plantação. E você falou para o filho assim, você sabe que os meus ajudantes tiveram que viajar. Então você e seu irmão vão ter que me ajudar. E Rico já estava podendo andar sem dor. E ele falou assim, o Deus do Saíbe é muito poderoso. Ele curou meu pé com água. E aquele pó branco. E aí ele falou assim, ó, hoje, falou para o irmão, hoje, Patu, nós vamos vigiar as plantações. E amanhã eu vou à escola e vou levar comigo o meu papel de Deus. Porque talvez lá eu aprenda a ler e saiba o que Deus está falando comigo. Mas o irmão falou assim para ele, você acha que você deve levar esse papel para a escola? Você não acha que é perigoso levar esse papel para a escola? Será que Rico vai levar o papel de Deus para a escola? Nós vamos saber amanhã. Então, amanhã, vocês irão saber se Rico aprendeu a ler, se Rico teve coragem de levar o papel para a escola. Então, amanhã, nós temos encontro. Não acabou ainda não, hein? Só a tia aqui que vai embora. Não acabou ainda não. Tia Ivanite, a Nildes.